Olá, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez em um episódio do Léo Santos Podcast, um lugar onde falamos sobre carreira, negócios, empreendedorismo e tudo que circula em torno desses temas, na realidade. Se você olhar aqui no YouTube, você verá várias características de conteúdos. Os principais são entrevistas com profissionais altamente habilitados, capacitados, experientes nas suas áreas de atuação. São bate-papos que eles gentilmente compartilharam um pouco das suas trajetórias empresariais até o topo. São empresários, executivos, presidentes, diretores de grandes companhias que podem nos ajudar a dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso através de insights que eles compartilham sobre aquilo que eles passaram na vida, sobre aquilo que eles desenvolveram nas suas trajetórias, e alguma lição eu tenho certeza que você vai conseguir adquirir ao longo desse bate-papo. Neste capítulo novo que eu estou gravando, se você olhar aqui tem uns conteúdos específicos que sou só eu. E o objetivo é compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, um pouquinho do que eu tenho aprendido, do que eu tenho percebido, alguns conhecimentos que eu adquiri, mas também um pouco da visão que eu tenho de mundo sobre algumas áreas. E hoje eu quero falar sobre uma temática que é muito interessante e muitas pessoas não observam isso sendo empresários ou executivos, que é a área de fusões e aquisições. Fusões e aquisições, muito conhecido como M&A, que é o termo em inglês para Mergers and Acquisitions, que é fusões e aquisições, nada mais é do que uma temática que envolve a compra e venda de empresas. Geralmente isso é adotado por grandes companhias com o objetivo de consolidar mercado ou atuar em uma área nova que eles ainda não atuam, ou adquirir um negócio concorrente para tirar o concorrente do mercado, ou fazer uma fusão com um determinado competidor com foco em ampliação de mercado, redução de preço para o mercado, elevação dos lucros por parte de ter ali uma redução de custos fixos, sinergias de negócio, ou até mesmo, a depender do negócio, no Brasil, ver a viabilidade de incorporações com focos em planejamentos tributários, que vai trazer um ganho substancial para aquele determinado negócio. Então são vários os motivos que podem, aqui são só os principais, podem ter ainda outros motivos específicos para a compra de uma determinada empresa. E do lado do vendedor, também pode ter vários motivos para se vender um negócio. Um dos motivos muito comuns é a ausência de sucessão na empresa. Se você olhar os dados do Sebrae, vai observar que mais de 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E, portanto, geralmente um pai, uma mãe, né, uma família que fundou um determinado negócio, pensando em melhorar o ambiente de vida familiar, em trazer mais recursos, possibilitar o desenvolvimento da família em outro nível, trazer um bem-estar maior e também possibilitar que os filhos tenham um negócio depois como herança para poder tocar. Esse é um dos principais motivos, mas tem uma grande dificuldade desse motivo. Muitas vezes o negócio cresce, ele expande e os filhos tomam a decisão de não trabalhar na empresa. Todos os filhos têm a liberdade de tomar suas próprias decisões. Então, às vezes, o pai e a mãe, o fundador do negócio, se vê numa situação desafiadora, porque ele gostaria que o filho ou a filha fossem os sucessores, mas eles não querem o negócio. Ou, às vezes, eles até querem, mas eles não estão preparados para serem os sucessores. Quando existe o sujeito que quer e não está preparado, há uma alternativa de prepará-lo. Mas quando o sujeito não quer, não tem caminho a não ser a venda desse negócio. Senão o negócio não vai ter continuidade. Além deste motivo de ausência de sucessão, existe também as empresas que se veem numa dificuldade financeira para continuar suas operações.
seja por uma questão mercadológica, seja por uma questão puramente de má administração temporária ou por muito tempo, seja por um erro administrativo, seja por um aumento significativo dos concorrentes e por conta disso um afrouxamento ali das margens, uma redução dos resultados da companhia, seja por um fator de consolidação de outros competidores naquele setor e por conta disso está tendo uma competição muito acirrada, às vezes até com sentimentos desleais. Então, existem vários motivos, às vezes um motivo regulatório, exigências regulatórias, né, de legislações muito apertadas que o empresário não consegue seguir. Então, existem várias características que podem permitir o empresário querer vender, ou até mesmo o empresário, que é o que acontece e muitas vezes, o empresário ele se vê numa oportunidade de vender o negócio dele e ter um ganho muito grande que ele levaria muito tempo para conseguir na operação dele, tirando a lucratividade do negócio dele, levaria 10, 15, 20 anos, ou talvez ele nem conseguiria tirar o valor que alguém oferece para ele. Dentro dessa sistemática de compra e venda de empresas, eu quero falar um pouco do lado do vendedor, o sujeito que pode vender uma empresa. Porque a maioria dos nossos seguidores aqui são empresários, são executivos. Tem muitos aqui, essas lições também são válidas para quem é o empresário que está na condição de comprar um negócio, mas eu acredito que há aqui mais potenciais vendedores de seus negócios do que compradores neste momento. Muitos empresários não pensam numa companhia, na sua empresa, com foco em vendê-la no futuro. Geralmente, o empreendedor, ele cria aquilo e ele faz daquilo a sua vida. Ele torna a empresa o seu filho. Ele, de fato, dedica tempo, energia. Muitos empreendedores dormiram já dentro da empresa, virando a noite trabalhando, ficaram noites em claro, ficaram finais de semana dedicados no seu negócio, abriram mão de viagens, de férias, de tempo com a família. Alguns, até mesmo, infelizmente, não conseguiram equilibrar vida familiar com vida profissional e até mesmo perderam suas famílias, que é algo muito triste. Mas, independente de qual característica que seja, há algo em comum, um ponto em comum com muitos empresários, empreendedores que criaram seus negócios. Eles acreditam que aquilo é o bem mais precioso deles e eles não conseguem ver aquilo como um negócio. Assim como você compra um carro com muito amor e carinho e depois você vende ele para dar um próximo passo, quando se trata da empresa, dificilmente o empresário enxerga aquilo como algo vendável, como algo que pode ser transferido por uma outra pessoa. Mas o fato de não olhar com esse cuidado e carinho, com esse viés, pode, infelizmente, fazer com que a empresa não tenha todos os resultados que ela possa ter, eventualmente tenha não alcance crescimento, ou até mesmo venha a ter uma queda substancial nos seus negócios e quebre o seu negócio, ou mesmo que continue, tenha os desafios da sucessão, se vai fazer a sucessão para o filho que está preparado ou para o filho que não está preparado, se vai ser um processo truncado ou não, forçado ou se vai ter que colocar administradores, pessoas independentes para administrar o negócio. Mas nunca pensam em vender a empresa, nunca pensam em entregar e, eventualmente, nessa entrega, nessa venda, lucrar muito e ter ali um resultado financeiro que eles nunca tiveram. Geralmente, o empresário faz toda essa trajetória e lá aos 60 e poucos anos, 70 anos, aí ele fala, puxa, realmente meu filho não vai vir para o negócio. Agora é a hora de vender a empresa. Mas por que a hora é de vender a empresa para ele? Porque ele já está
com idade avançada, ele já sabe que, poxa, eu não curti minha vida mesmo e agora eu tenho pouco tempo de vida, eu preciso me aprofundar, eu tenho mais 20 anos de vida aqui, eu preciso viajar, curtir e tal. Só que não se vende uma empresa como se vende um carro. Um carro, em um mês você vende ele. Uma empresa, você leva pelo menos 5 anos para você fazer uma venda. Tem casos que você vende mais rápido e tem casos que você vende mais demorado, mas você vai levar pelo menos de 3 a 5 anos para se vender uma empresa. Prepará-la para ser vendida e ser vendida. E mesmo depois que você vende uma empresa, você ainda precisa ficar de 2 a 3, a depender do negócio, 5 anos. Então imagina um sujeito que tem 70, que decide, agora realmente o único caminho é eu vender. Significa que ele só vai sair do negócio lá perto dos 80. Entende? E não necessariamente ele vai fazer a venda da melhor maneira. Então, o que eu quero compartilhar com você, empresário, empreendedor, independente da tua idade, é compreender o seguinte: todos nós teremos um final de vida. Mais cedo ou mais tarde, nós não estaremos mais aqui. Então, se você tem uma empresa dentro, né, da tua casa, você tem um negócio, você tem que refletir sobre alguns aspectos que não estão relacionados ao business em si, a vender, a comprar, a administrar o negócio. Você tem que fazer uma reflexão mais estratégica. Quantos anos eu tenho e quantos anos eu ainda vou ter com a mesma força, com a mesma dinâmica, com o mesmo pensamento, com a mesma energia? Eu sei que nós não podemos parar de trabalhar, porque isso nos traz vida, força, capacidade mental, mas trabalhar obrigatoriamente com toda a pressão, todos os desafios que o empresário brasileiro vive, com todas as obrigações, com todos os compromissos, acordando cedo, dormindo tarde. Até quando você vai ter energia de fato para viver assim? Essa é uma reflexão que você precisa fazer. Segunda reflexão muito importante. É seu sonho que seus filhos toquem o seu negócio? Se for, você tem que fazer a seguinte reflexão. Os meus filhos querem tocar o meu negócio? Os meus filhos querem fazer parte deste negócio? É o sonho deles também? Porque o seu sonho não necessariamente é o sonho do seu filho. De fato, há no Brasil muitos empresários que conseguem passar de pai para filho, de filho para filho, e assim por várias gerações. Existem alguns casos de grande sucesso, casos que são, você olha aí, empresas com alto nível de governança, como Votorantim, Suzano, várias empresas gigantes que passaram de pai para filho, com grande governança, com sustentabilidade, mas esse é o sonho do seu filho. Porque se não é o sonho do seu filho, da sua filha, não adianta você querer forçar isso, porque isso vai resultar em grandes problemas para a sua vida familiar. É a real. Então, se seu filho não deseja participar, mas você gostaria que ele participasse, tenha uma conversa franca com ele, uma conversa transparente, e eventualmente contrate um consultor que possa fazer essa mediação entre vocês para compreender, para explicar, porque às vezes pode convergir os valores, as intenções, os desejos para que isso possa acontecer. É difícil, mas pode existir. E às vezes isso vai existir de uma outra maneira, não necessariamente o seu filho sendo o administrador do negócio, mas o seu filho junto com você profissionalizando essa empresa de tal maneira que vocês tenham uma estrutura de administração profissional, com profissionais contratados do mercado, bem preparados, habilidosos, e o seu filho esteja numa espécie de conselho de administração daquela empresa. Então, há medidas, caminhos que podem ser organizados para que o seu filho continue sendo dono do negócio, mas não necessariamente ele tenha que dedicar segunda a sexta-feira naquela atividade em si. Agora, se o seu filho
ainda assim disser que não faz sentido, você tem que pensar no próximo passo, se vai ser um passo de venda ou não. Se o seu sonho não é que o seu filho participe, você ainda tem um desafio, porque talvez você não queira, mas ele quer. E aí entra o sonho dele de viver o mesmo sonho do pai. E aí envolve de novo ter uma conversa franca, uma reflexão aberta, uma compreensão, se você está disposto a abrir isso ou não, se você está disposto a introduzi-lo a esse mundo dos negócios da empresa familiar ou não. Então existem várias discussões difíceis e duras que você talvez tenha que fazer ao longo da sua trajetória. E que isso não tem relação com o dia a dia da empresa que você vai continuar tocando. Passado o primeiro ponto, passado o segundo, passa o terceiro. O terceiro ponto é o seguinte: a minha empresa, do ponto de vista contábil, fiscal, trabalhista, ambiental, jurídico, ele é sofisticado o suficiente para refletir tudo que a minha empresa tem de poder, de potencial, de impacto, de grandeza? Reflete a realidade patrimonial e financeira da minha empresa? Eu realmente conheço os riscos que eventualmente eu estou correndo? Eu sei que eu não tenho ou que eu tenho determinados problemas na minha administração? E por que que isso é importante você refletir? E isso, a partir dessa reflexão, você já saber que terá que investir recursos nessa temática. Porque se a partir destas decisões resultar num caminho que te direcione a vender a empresa em um dado momento, você vai ter que investir dinheiro nisso para corrigir os problemas existentes, para corrigir as práticas que você eventualmente tinha que não são adequadas, seja perante a legislação, seja perante as melhores práticas que resultem em índices melhores para você, em números melhores para você. E por que isso? Porque quando um comprador vai olhar o seu negócio, você tem um aspecto emocional e ele tem um aspecto racional. E isso se confunde, isso pode travar o negócio. Ninguém compra uma empresa por questões emocionais. Raríssimos os casos. E ainda quando há esses casos, altíssimas as possibilidades de dar ruim, de dar errado. Porque os grandes compradores profissionais são muito sofisticados. Contam com o apoio de grandes auditorias, de grandes consultorias, para analisar os riscos da empresa que vai comprar, para analisar os problemas daquela empresa, para entender onde ele está colocando o dinheiro dele. Para colocar o investimento que ele quer saber se ele realmente vai ter resultado que ele espera ter. Senão, não vale a pena ele colocar dinheiro lá. Por conta disso, ele vai sempre olhar questões racionais, números, registros contábeis, apuração fiscal, vai ver se você pagou certo ou se pagou errado. Se pagou errado, ele vai falar, você não pagou errado, estamos refém de uma possível autuação, então eu vou tirar esse valor da negociação. Então, isso tudo envolve uma compreensão sua de que uma venda de uma empresa é feito de modo racional, não é feito de modo emocional. Tudo na sua empresa, para ter um sucesso numa venda, é feito de modo racional. Se você for com cunho emocional, as chances de você tomar uma decisão incoerente, incorreta, inadequada, que prejudique você, é muito grande. Tendo esses fatores bem discutidos, bem refletidos, e olha, eu falei de 4 fatores ainda, eu diria que tem mais alguns, mas estes 4 fatores que eu mencionei, assim que você refletiu e que demora muito tempo para você refletir, vai talvez levar anos para você refletir sobre isso, você vai ter que tomar uma decisão. Então o meu negócio ele precisa ser preparado para vender. Aí, de fato, você precisa contratar profissionais para te apoiar. Você precisa contratar um profissional chamado Advisor de M&A,
que é um consultor especializado em criar uma história de venda do teu negócio, mapear o mercado com potenciais compradores, entender se o comprador ideal do teu negócio é um comprador institucional, estratégico, que seria alguém do teu próprio setor, ou se é um investidor de fundo de investimento, um private equity, um investidor grande, se esse comprador está no Brasil ou se está no exterior. Ele é o profissional que vai fazer todo esse processo de compreensão do mercado, do potencial do teu negócio, da importância dele, dos benefícios dele, e vai vender isso para alguém. E por consequência disso, ele vai receber um honorário variável decorrente do sucesso da venda, que vai ser um percentual de 5 a 10% da venda do teu negócio. Mas ele também vai coordenar outros prestadores de serviços que você vai ter que contratar. Um deles é auditoria. Auditoria para fazer um trabalho chamado due diligence. A due diligence é uma diligência para entender se a sua contabilidade, se a sua apuração fiscal, se o seu processamento da folha, se as suas regras que você cumpriu estavam aderentes às regras estabelecidas pela legislação, pelas práticas contábeis, pelas boas práticas ali, se tudo está adequadamente ou não. E vai refletir ali os riscos que você tem do ponto de vista fiscal, tributário, trabalhista. Eventualmente terão decisões difíceis a serem tomadas para você corrigir eventuais práticas ou saber que o comprador vai colocar como base de negociação eventuais pontos que você tem de problemas. E por que você tem que fazer essa due diligence sendo vendedor? Porque você precisa conhecer o que o seu comprador vai vir negociar. Porque o comprador também vai contratar uma firma de auditoria para fazer a due diligence e identificar todos os problemas da tua companhia. E aí ele vai chegar para negociar de profissional para profissional. É por isso que a primeira contratação é tão importante, a contratação do advisor. Porque você não pode ser a pessoa que vai vender a tua empresa. Você não é especializado em vender a tua empresa. Existem pessoas especializadas em vender empresas. Você é especializado em vender aquilo que você faz. Você talvez venda pastel na feira, ou talvez venda televisores no mercado, ou talvez você seja uma grande rede varejista, ou uma grande empresa de serviços, ou uma grande indústria. Você é especializado no teu mercado, mas vender a empresa você não sabe. Então você tem que franquear esse direito a alguém especializado. E esse alguém, por sua vez, vai contratar especialistas para discutir de igual para igual com o comprador. Porque o comprador ele vem agressivo. É o shark, é o tubarão. Ele sabe o que quer, entendeu? Ele vê sangue na mesa e ele fica animado. São profissionais. Então ele vem com auditores, consultores, com advogados, com financistas, e ele vem criticar o seu lado. Então você precisa ter bons profissionais para negociar, para discutir, auditores para rebater os pontos, falar, não, isso que você está apontando não é um risco, porque a legislação não entende dessa forma, porque essa prática não é um problema, por isso, por aquilo, e fazer as reivindicações com foco em melhorar os números da tua companhia e valorizar o seu negócio frente ao possível comprador. Também tem a contratação de um advogado especializado em fusões e aquisições. É muito comum um sujeito que se vê numa possibilidade de venda, vou pegar meu próprio advogado. Advogado, existe cada um para sua frente. Existe o advogado de família, o advogado tributário, o advogado de fusões e aquisições, o advogado de arbitragem, o advogado de ambiental. Então você precisa ter um advogado especializado para fazer as negociações do ponto de vista jurídico. Como que os acordos que a gente está determinando vai refletir no acordo jurídico para garantir que você, vendedor, receba o dinheiro que está sendo prometido como compra da maneira adequada,
reduzindo riscos para você, reduzindo gatilhos para você, porque muitas negociações de compra de empresa tem ali, vou te pagar tanto hoje, mas se performar o negócio do jeito que você está falando, daqui 1 ano eu te pago mais tanto, daqui 2 anos eu te pago mais tanto, e liquido no terceiro ano tudo que eu prometo a você. Mas, se isso não estiver bem escrito, se isso não estiver bem organizado, formalizado, reduzindo riscos para você, isso pode levar a um litígio futuro e trazer problemas substanciais para você como vendedor. E aí sim, é um grande problema, porque o empreendedor que criou um filho, criou um grande negócio, uma grande empresa, e se viu numa oportunidade de vender, mas não investiu adequadamente no advisor, na due diligence, no advogado, economizou aqui R$1 milhão e perdeu 10 milhões numa negociação. Então, existem muitos empresários que se dão muito maus. O Brasil está cheio de litígios no judiciário e em câmaras de arbitragem por negociações ruins e ausência de formalização adequada, por não contar com profissionais bons, porque o empresário achou que ele era autossuficiente. Ou porque contratou o parceiro mais barato, não viu de fato a expertise daquele parceiro, ou contou com um advogado que não era especializado naquela área, ou falou, não, eu já tenho o contador me ajuda, não foi atrás de quem precisava realmente ser o parceiro ideal para apoiar numa venda da empresa e se deu mal. Então, se você é um empresário, um empreendedor e tem a possibilidade de vender a empresa, vê que isso é uma oportunidade em algum momento da sua vida, comece a fazer as preparações adequadas, comece a ter uma agenda forte com o seu contador, comece a entender fortemente sobre planejamento tributário, sobre riscos tributários, sobre aquilo que você eventualmente está exposto, sobre as práticas que você eventualmente está exposto, comece a ajustá-las, contrate uma due diligence prévia para identificar num relatório estratégico o que um investidor olharia. Tome os conselhos deste auditor como verdade para você colocar isso em prática. Contrate um bom advogado para ir te dando instruções de sofisticação, de como funciona o processo de formalização da venda, como que funciona a negociação. Contrate um advisor para conduzir toda essa preparação. E o advisor também geralmente vai fazer o valuation da tua companhia. O valuation da tua companhia é a análise do preço. Por que que isso é importante você ter, o valuation da tua empresa? Porque cada empresa é uma empresa, não existe um preço padrão por empresa. E às vezes você pode pensar, por ausência de conhecimento, que a tua empresa vale algo que não vale. Às vezes eu falo com empresários, o empresário, não, minha empresa vale 100 milhões. Eu falo, mas por que vale 100 milhões? Ele, não, porque eu faturo 100 milhões. Eu falo, mas meu irmão, você fatura 100 milhões, aí você tem custo, tem pessoal, tem despesa, tem impostos, você tem toda uma estrutura. No final do dia sobra quanto para você? 2 milhões, 5 milhões. Como que alguém vai pagar 100 só porque você fatura 100? Se sobra 5, sobra 10 para você no final do dia. Sistemática, metodologia para avaliar o preço de uma empresa não é essa. E quem vai comprar vai fazer uma análise racional, uma análise sistemática para compreensão do teu negócio, do potencial de crescimento, do market share, da sua estrutura de custo, da sua estrutura de capital, da sua estrutura de despesa. Vai fazer uma compreensão dos concorrentes seus para ver se eles são maiores, menores, se eles são mais, têm uma performance melhor ou inferior. Entendeu? Eles vão fazer um valuation do teu negócio baseado na tua estrutura para definir o preço do teu negócio. E você precisa também, da mesma forma, ter isso. Aí você chega, e por que tem esse valuation? Por que eles fazem todas essas análises? Porque o investidor, ele tem hoje várias alternativas de onde colocar o dinheiro dele. Hoje, nos dias de hoje, uma aplicação básica está te dando 14, 15% ao ano. Então o sujeito, ele pensa, eu fico deitado no sofá vendo Netflix e ganho 15% sem ter dor de cabeça, sem ter risco,
Ou eu pego meu dinheiro e compro a empresa XYZ, que vai me entregar 10% ao ano. Pô, não faz sentido eu correr risco e ganhar 10% ao ano. Mas se essa empresa consegue me entregar 20, 25% ao ano, já é algo diferente. Aí já compensa mais do que ter o dinheiro parado lá no banco, me rendendo renda fixa. Então, o sujeito vai analisar várias opções de investimento do recurso dele antes de colocar o dinheiro no teu negócio. Então, um valuation bem elaborado, bem feito, vai te dar referência de preço. A due diligence é quando você leva o carro que você quer comprar no mecânico e o mecânico fala: o carro tá bom, pode comprar, motor tá bom, mas vai ter que trocar o pneu. Vê se você negocia com o vendedor para ele trocar o pneu para você. Ou se ele não for trocar o pneu, fala para ele que o pneu tá careca, que você vai ter que precisar trocar aqui o pneu para ele reduzir aí R$ 1.000 do preço do carro. Entendeu? Então a due diligence vai falar: baseado nesse valuation, você tem que considerar risco tal, 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 problema tal, 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 que eles vão colocar na mesa para aquisição desse negócio. Vão querer reduzir do preço de compra, vai ter uma negociação aqui. E o advogado vai formalizar tudo isso, conduzir esse processo, e o advisor vai concluir a venda. Ele vai achar o comprador ideal, ele vai negociar e ele vai fechar a venda para você. Então são vários prestadores de serviços, cada um especializado numa temática diferente, cada um com uma expertise diferente, e que muitas vezes o empresário que não está sofisticado, que não se preparou em crescimento de governança, não investiu em contabilidade da maneira adequada, não discutiu em planejamento tributário, não fez as melhores práticas para ter alta performance contábil, quando chega numa hora dessa, ele acha que é muito caro contratar, porque ele vai ter que tirar do bolso lá 200 mil, 500 mil ou 1 milhão para vender a empresa dele. Mas como eu mencionei, muitos empresários economizam 200 mil e perdem 2 milhões. Porque não tem ninguém para defender os interesses dele. Porque ele não tem o know-how adequado para falar de áreas que ele não se preparou. Para ele está com aspecto emocional. Não, minha empresa é boa, tem uma alta reputação, tem uma marca boa, vende bem. Mas quando o sujeito vai comprar, ele quer ver o balanço da empresa, o DRE da empresa. Ele quer ver se a empresa é auditada, se aqueles números que você está apresentando eles são verdadeiros, fidedignos. Se alguma empresa independente de auditoria certificou aqueles números. Ele quer ver se você apurou o imposto correto. Ele quer ver se você está exposto a algum risco. Claro que ele se atraiu pela reputação da tua empresa. É claro que ele se atraiu por saber que você tem um market share, que você vende bem, que você está em vários clientes, eventualmente você está em lugares que ele gostaria de estar e ele está chegando lá através da compra do teu negócio. Ele sabe do potencial do teu negócio, mas ele não vai comprar só por isso. Se sua empresa não tiver bem estruturada do ponto de vista contábil, tributário, trabalhista, a maior parte das perdas de negócio no Brasil é por conta disso. Investidor americano chegou aqui, viu que está bagunçado, ele nem bota dinheiro. Europeu, mercados maduros não botam dinheiro em empresas com baixa sofisticação. Quem compra empresa assim é investidor agressivo. E ele vai lá e reduz o preço do teu negócio. Então o negócio vale 10, eu pago 6, pago 5. E ele vai se aproveitar disso em cima de você. Então, tendo essas reflexões que eu compartilhei com você sobre venda do negócio, percebendo que um dia realmente o caminho pode ser a venda do teu negócio, seja por uma necessidade ou por uma oportunidade, poxa, eu vou estar preparado para eu não perder a chance de vender, porque o investidor não vai colocar o dinheiro no meu negócio só porque eu vendo muito, só porque eu tenho uma logomarca bonita e porque eu sou autoridade no meu assunto. Não, ele vai olhar os seus números para ver se eles são fidedignos. Ele vai ver os riscos que você está associado. Ele vai ver os riscos que você assume. Ele vai ver o tanto de contingência que tem o seu negócio. E com base nisso ele vai negociar. A depender do investidor, ele não vai comprar, ele vai embora. Ele vai falar: eu compro uma empresa menor, mas não compro a sua porque tem muito risco. Ou eu compro pagando o dobro numa outra empresa, mas não compro a sua. Só porque você não tem sofisticação, porque você é enrolado, porque você não dedicou tempo, energia e dinheiro no que deveria fazer. Ou, se ele é um tubarãozão, ele vai comprar muito barato. Vai se aproveitar de você,
vai ganhar dinheiro em cima de você e você vai sair arrependido. Então, para você ter uma venda adequada, correta, que não te traga tristeza no futuro, insatisfação, que realmente te realize, uma venda que te realize, que você fala ali, eu realmente fiz o que eu pude fazer, tive sucesso, logrei sucesso, expandi, cresci, avancei e vi a oportunidade de vender por um preço justo, um preço honesto, ou às vezes um preço acima do que deveria, entendeu? E valeu a pena, foi muito bom. Agora eu vou para o próximo passo, que pode ser um outro investimento, pode ser um outro negócio, pode ser cuidar dos bens patrimoniais que você adquiriu, investir numa estrutura de bens patrimoniais para a família, outros caminhos, ou simplesmente se aposentar e viver viajando, curtindo, trabalhar de outra forma. Mas, para fazer isso certinho, você tem que seguir esses caminhos que eu menciono. Em que momento que você tem que fazer isso, essa reflexão? O quanto antes. Ah, mas minha empresa tem só 5 anos de vida, Léo. Eu tenho 35 anos de idade. Não importa. Agora é a hora. Porque se você deixar para fazer isso aos 70 anos, você tem a chance muito grande de não conseguir fazer, de vender muito mal ou de acabar morrendo, ficando para os seus herdeiros não queriam, não entendem, não gostam, não querem, e aí vão fazer uma venda muito mal, vão queimar o teu negócio, e aí os outros tubarões vêm e se aproveitam desse momento, comprando muito barato, porque os seus familiares não têm o conhecimento adequado, não querem só se livrar daquele ativo. Então, se prepare, empresário, reflita sobre isso, se prepare falando com auditores, consultores, advogados, com contadores. Tome essa decisão o quanto antes, veja qual é o seu cenário, o teu contexto e, caso seja o caminho, dedicar-se para uma venda do negócio, aí então você terá condições de realmente se preparar para uma venda saudável, adequada e de sucesso para você não se arrepender. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos, colegas, com pessoas que talvez você conheça que seja empresário, que um dia pode querer vender a empresa, ou talvez alguém que vendeu uma empresa e se deu mal, viu? Perdeu dinheiro, teve dor de cabeça. Veja aí e compartilhe com pessoas que podem ter fit com esse conhecimento. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, é muito rápido, só dá um clique aí, curta os nossos conteúdos, porque semanalmente a gente tem mais vídeos aqui de alta qualidade para compartilhar com você. Meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.